Com a palavra no tema livre, vereador Abner Segura, por 5 minutos. Quem mais que está inscrito aí? Eu já te dou, já te levo, já. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia aqui presente, internautas. Venho aqui falar sobre demonstrativo da meta fiscal do terceiro quadrimestre de 2022 do município de Mairinque, no qual teve audiência pública na semana passada e muitas vezes a gente fica falando em números e eu gosto de realmente falar em números. Mairinque, o ano passado, ela teve 41.879.452,67 de excesso de arrecadação. Um valor que essa cidade poderia ter se transformado em canteiro de obra. Na receita, na previsão do IPTU, que era 19.702.209, se arrecadou 27.647.325,21. Um superávit só de IPTU, ITBI, imposto de renda e algumas taxas, 7.941.116,21. ISS QNS simples era para arrecadar 16.298.195 reais. Arrecadou 21.972.315 reais e 40 centavos. 5.674.120 reais. FPM era para vir 24 milhões, veio 39 milhões. Um superávit de 15.490.275,36. ICMS era para vir 32 milhões, veio 33.266.375,88. 1.266.375,88. IPVA, a previsão era 5.904.000, arrecadou 7.926.768 reais. 2.022.768,70 de superávit. Fundeb, 53.400.000, veio 53.789.922 reais. 389.222,80 de superávit. Então, somando todo o superávit de toda porque a arrecadação foi 217.586.000
R$ 546,27. Estava programado para R$ 175.707.093,60. Um superávit de R$ 41.879.452,67. Com esse 41 milhões, dava para Mairim, que realmente está aí num canteiro de obras, porque a administração municipal tinha um planejamento de 175 milhões. Teve aí, bem dizer, mais de 20% a mais de arrecadação. Peço ao senhor vereador que complemente seu raciocínio. Posso ler a indicação para a complementação? Pois não. Indicação número 100. Indicamos ao senhor prefeito municipal, nos termos regimentais, a necessidade de que se autorizar a execução dos convênios celebrados pelo município com as demais esferas do governo e que atualmente estão paralisados. Esta inércia resulta no início, continuidade dos diversos serviços e obras para as melhorias da qualidade de vida de nossa população. Esperamos que, através de tais convênios, o município transforme-se num canteiro de obra a partir de hoje, senhor prefeito. Aqui vai assinado pelo vereador Abner Segura, vereadora Emily Hidalgo, vereador Rose do Cris, no qual digo à população também que o ano passado ficou sem mexer em convênio 9 milhões de reais. 9 milhões de reais sem mexer em convênio. Esse dinheiro está lá, é só abrir ordem de serviço, senhor prefeito. Obrigado. Com a palavra... Quem que está escrito? Com a palavra, por 5 minutos, escrito no tema livre, vereador Rodrigo do Vitória. Muito obrigado, presidente Robertinho. Gostaria de esclarecer para a população que falar esse monte de número, esse monte de coisa é fácil, mas eu não estou aqui para defender o prefeito, Hoje em dia, o valor da arrecadação de Mairim, o que sobra para um prefeito administrar é o máximo 10% do valor da arrecadação. Então, se Mairim arrecadou 200 milhões, para ele trabalhar em orçamentos de obras, sobra menos de 1 milhão, porque temos 11 secretarias, esses 20 milhões que sobra é dividido em 11 secretarias. Por gentileza, eu peço a compreensão dos presentes que respeitem o vereador e não usem da palavra estando no plenário. Isso é uma questão de regimento interno. Eu estou avisando, todas as vezes estou avisando com maior educação, peço esse respeito de vocês, porque se eu me abster de falar, é eu que incorro em prevaricação. Por isso que eu peço e estou sendo bastante solícito com vocês. Por favor, não usem da palavra dentro da plateia. Por favor. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Mas hoje em dia é duro mesmo a gente ser um político honesto e ver a população vaiando por ser um político honesto. Hoje quem quiser me acompanhar, qualquer... Solicito a guarda de GCM municipal que retire a senhora ex-vereadora Fátima por não cumprimento do regimento interno. Eu digo que eu preciso fazer isso porque se eu não cumprir com o regimento,
Quem está sob pena sou eu. É por isso que eu estou cumprindo o corregimento. Pela 4ª vez eu já pedi. Isso está em filmagem e nós vamos representar publicamente por este ato. Peço à Guarda Civil Municipal que, por gentileza, retire a senhora e a sessão está suspensa até que volte ao normal a atitude da Guarda Civil Municipal. Vereador Robertinho Erck. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Vereadora Eliane Leão, presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Ed Carlos da Padaria. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Vereador Abner Segura. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereadora Emily Dalga. Presente. Continua o tema livre. Vereador Rodrigo do Vitória inscrito por mais 3 minutos e 54 segundos. Muito obrigado, presidente. Estamos numa democracia, escutamos o vereador Abner. É bom os vereadores e a população me escutar um pouco, explicar para vocês como funciona. Falar de números é fácil. Eu vou resumir 2022, porque o Abner fez um resumo de 2022, eu vou fazer um resumo de 2022. 2022 tivemos uma arrecadação aproximadamente 217 milhões. Desses 217 milhões, 50% é folha de pagamento, 25% vai para a educação e 15% para a saúde. Desses 217 milhões, sobra para manutenção e para infraestruturas 10%, que dá aproximadamente 22 milhões. Desses 22 milhões, é dividido em 11 secretarias. Aproximadamente 1 milhão foi para obras. 1 milhão em um ano para obras é muito pouco. O Ed Carlos falou da emenda dele, que o prefeito não gosta dele. Eu acredito que não, vereador. Porque a sua emenda está aqui, ó. Você conseguiu mesmo, você conquistou 1 milhão, mas só a contrapartida da sua emenda é 300 mil. Hoje eu liguei para a secretária de Finanças, ela falou, vereador, sabe quanto nós temos em recurso próprio? Qualquer popular que quiser ir comigo amanhã na prefeitura, eu mostro para vocês. Porque falar 30 milhões é tipo enganar vocês. Tem 30 milhões, pode ter 30 milhões, que nem o vereador falou, mas de questão emenda... de ordem, senhor presidente. De emenda... Questão de ordem. Pois não, questão de ordem. Olha, eu não menti e não estou querendo enganar ninguém. Eu estou falando em números, ô vereador. Com licença, dá licença. Questão de ordem para discutir alguma coisa do regimento interno. O senhor tem algum artigo que o senhor queira... É que ele está falando que a minha fala está errada. O vereador é livre de expressão, como o senhor é também. Então, deixe ele que continue falando. Se o senhor tem alguma coisa a ser discutida do regimento interno, estou aqui por uma questão de ordem. Eu estou falando que ele está falando sobre que eu passei uma inverdade. E não depois você faz uma representação contra mim, vereador. O senhor tem os caminhos do senhor para questioná-lo. Continue com a palavra, vereador. Conversei hoje com a secretária de Finanças. A secretária de Finanças falou, vereador, sabe quanto nós temos de recurso próprio? Recurso próprio. Ela falou, não chega a 800 mil reais. Não chega a 800 mil reais de recurso próprio. Ela falou, tem bastante dinheiro parado de emenda, mas todas essas emendas têm contrapartida. Aqui, ó, só uma parte que nem o Ed Carlos falou, da emenda dele, ó, 1 milhão de Ed Carlos, depois tem mais 1 milhão para a recap na Sorocabana do PT, de pavimentação, temos quase 3 milhões e 200 parados de emenda. Contrapartida, 1 milhão e 600. Como 1 milhão e 600 o prefeito vai ter se tem menos de 800 mil em caixa? Esses 800 mil, amanhã ela falou que tem que fazer o pagamento de INSS. Pagamento de INSS é 550 mil. Sabe quanto vai sobrar para a prefeitura? Nada. Sabe o que acontece? Qual que era a solução para nós sair desse buraco, para resolver o problema de Mairinque? Eram os 30 milhões que os vereadores rejeitaram. Os 30 milhões é a única salvação. Tanto que o ex-prefeito deixou 57 milhões de dívida, porque ele sabe que o recurso é muito pouco pelo tanto de coisa que tem que fazer em Mairinque. Não entra.
É bom a população explicar, porque tem uns que pensam que vereador ganha 10 mil, 12 mil, a população vai ver, não sabe. Mas hoje um vereador ganha 6 mil, com os descontos sobra mais ou menos 4.300. Não é um mau salário, mas não podemos querer enganar a população que tem 40 milhões em caixa, 32 milhões em caixa, sendo que a própria secretária de Finanças falou que não passa de 800 mil e amanhã vai fazer o pagamento da folha do INSS 550 mil reais. Para você ver, o prefeito Toninho Gemente, vocês podem ter certeza O senhor me que o concede a parte, vereador? prefeito ama Mairink, ele não está fazendo as coisas de pirraça de um ou outro vereador que conseguiu o recurso, é que infelizmente não temos a contrapartida. Quem vai deixar perder 3 milhões? Senhor presidente, muito obrigado. Está escrito no tema livre a vereadora Rose do Cris por 5 minutos. Boa noite a todos, presidente, vereadores, aos que nos acompanham. É muito triste quando a gente vê essas citações colocando em dúvida a palavra de algum vereador, quando nós não nos baseamos em números bonitinhos, mas em números reais, o que é a realidade do município. Quando se fala em dívida, por exemplo, de 57 milhões, a própria Secretaria de Finanças não reconhece esse valor. O próprio prefeito, em documento oficial encaminhado para essa Casa de Leis, não reconhece esse valor, porque o documento assinado por ele, senhor vereador Rodrigo, é de R$ 26.888.574,88. Isso no início do ano passado. Assim que possível. Oi? Assim que possível. Agora, a dívida atualizada hoje, nessa gestão, está em R$ 42 milhões e 45 centavos, R$ 788,07. Então, quer dizer, 42 milhões atualizado agora. Nunca existiu uma dívida de 57 milhões. Nunca foi assinado um documento sequer pelo prefeito que ateste esse valor. E na própria audiência pública que nós estivemos presente, o responsável falou que nunca reconheceu essa dívida de 57 milhões, que tanto se é falada há 2 anos nessa Casa de Leis. Bom, nós temos sim, como o senhor falou, as despesas com a folha de pagamento, que não é 50%, é 44%, gira em torno do 44%. E somando as despesas que o senhor citou da educação, da saúde, mais a folha de pagamento, gira em torno aí de 157 milhões. Ora, se arrecadamos 217 milhões acima da previsão que estava 175 milhões, nós tivemos aqui 60 milhões. 60 milhões durante todo o ano. E se nós vermos os extratos, o resumo orçamentário da Prefeitura durante todo o ano de 2022, é só entrar no site da Prefeitura, assim que possível. É só entrar no site da Prefeitura que vocês vão ver. Todo mês a conta da Prefeitura, pagando o precatório, pagando as contas, folha de pagamento, empenhos, enfim, tudo que precisava ser pago durante o mês, a conta bancária da Prefeitura fechava em 26, 28, 31, 30 milhões, como encerrou em dezembro agora com mais de 30 milhões de reais. Então, quando nós trazemos números aqui, não são números bonitos, são números reais que mostram como está a execução orçamentária do nosso município. E sim, temos um saldo de movimento em conta de 6 milhões, que o prefeito já poderia ter usado ano passado inteiro, poderia ter dividido, aí, como o senhor falou, 1 milhão por mês para estar fazendo obra, e não fez. A contrapartida que o senhor tanto fala não é paga à vista, assim como as obras não são pagas à vista, assim como os precatórios não são pagos à vista. Muitos precatórios são parcelados, e o servidor aqui que está aqui sabe quanto tempo demora para receber, e em quantas vezes, são às vezes 15 anos para estar recebendo e para estar sendo parcelado as dívidas. Então, quando nós trazemos o número aqui, senhor vereador, nós não inventamos história, não, nós mostramos a realidade do nosso município. E eu só queria me corrigir, que eu falei que foi arrecadado de IPTU 19 milhões. Estava previsto para arrecadar 19 milhões de IPTU, ITBI, IR e outras taxas.
porém arrecadou-se 27 milhões de reais. 647 mil. Um superávit de mais de 7 milhões de reais, quase 8 milhões de reais. Só com esse superávit, o prefeito poderia ter dado conta de arrumar as nossas estradas, manter a nossa cidade, nossa zeladoria em dia, arrumar os buracos que vai num bairro, tampa metade e larga o resto, que é isso que nós estamos vendo. Quer dizer, não falta orçamento, falta planejamento. É isso que nós insistimos. Quando nós perguntamos, e os vereadores da base aqui também atestam isso muitas vezes, quando nós perguntamos, existe um cronograma de obras? Não, não existe, porque está sempre tentando apagar incêndio, mas nunca resolvendo o problema, porque não sabe nem o que fazer. Então, quando nós trazemos os números aqui, mais uma vez eu repito, não são números bonitinhos, são números reais e que provam que a prefeitura tem arrecadado muito, sim. Nunca se arrecadou tanto no nosso município e se fez tão pouco com o recurso arrecadado. E o senhor fala dos 30 milhões de reais. Nós não precisamos de 30 milhões de reais. Precisamos de reorganização na prefeitura, que a prefeitura estabeleça metas, que a prefeitura estabeleça cronogramas, principalmente no departamento de obras, na saúde, na educação, e que aplique o recurso da forma adequada. Nós não precisamos, mas, porém, está para entrar aqui, novamente, um projeto dos cargos, que em 2 anos vão aí 15 milhões, mais de 15 milhões de reais para pagar cargos. A prefeitura precisa, eu sei que precisa, mas qual é a real necessidade do município? Uma dívida? Não, nós não precisamos de dívida. Obrigado, presidente. Obrigado. Tema livre. Tema livre, inscrito, vereadora Emily Dalgo, por 5 minutos. Boa noite. Com essa fala tão importante como da vereadora Rose, eu sigo desse mesmo pensamento. Quando compararmos os números, é muito importante refletirmos um pouco sobre a nossa conjuntura da cidade. O vereador traz que 50% da folha é para pagamento, é para folha de pagamento. E sobra pouco para as secretarias. Mas, vereador, é muito curioso que esse prefeito, que você tanto admira, que você tanto respeita, que você tanto gosta de falar bem dele, ele está criando mais 5 secretarias e mais 60 cargos com salário em média de R$6 mil, com um impacto de 6 milhões de reais. Se já não tem dinheiro que sobra para as outras secretarias, por que ele está querendo colocar mais porcentagem para a folha e não destinando esse dinheiro para as melhorias do nosso município? Aí eu te pergunto, e sabe o que é mais engraçado? A população que está aqui nos assistindo e aqueles que nos assistem de presencial e virtual, perdão, que só tem um vereador que tanto puxa o saco do prefeito. Vocês sabem bem qual é. Porque todos os outros fazem sim um pedido para melhoria, mas são poucos que têm coragem de vir aqui e realmente defender ele, porque sabe que tem muitas coisas ruins por aí, que ele não está fazendo todo esse paraíso que vereadores falam que ele está fazendo. É muito engraçado também que existem 9 milhões em convênios de obras que estão parados. Existem, sim, dívidas no nosso município, sejam elas 57 milhões, seja ela 44 milhões, existem dívidas. E qual é a prioridade do prefeito? Pois eu digo, o que deveria ser a prioridade do prefeito? A prioridade do prefeito seria quitar essas dívidas e procurar sempre melhorias para o nosso município. A parte, vereadora. Assim que possível, vereador. Sei que você não vai dar parte. É sempre buscar melhorias para o nosso município. Então, não adianta ficarmos nessas discussões, nessas briguinhas, de quem puxa mais o saco de prefeito, quem puxa menos. O importante é estarmos aqui hoje representando a população, fiscalizando, buscando que todas essas emendas que aprovaremos aqui hoje realmente sejam efetivas para o nosso município. Não seja apenas um pedaço de papel, assim como é esse projeto dos cargos aqui. São 60 cargos com impacto de 6 milhões de reais no nosso município. Então, eu pergunto para vocês, qual é a prioridade do nosso prefeito? Com certeza não é a população de Mairinque. Pelo que eu vejo, a prioridade do prefeito é aí procurar
encher o ego dos vereadores, de um vereador específico, para que eles possam vir aqui falar, encher o peito e defender um prefeito que não dá nenhuma merenda decente para os nossos alunos, que não dá uma manutenção devida para que eles possam chegar às escolas, para que eles consigam pegar ambulâncias. Então, isso sim é uma vergonha para o nosso município. Pouco me importa se o prefeito é puxa-saco. O que me importa é ele fazer o trabalho dele. E é isso que ele não está fazendo. Ele não está organizando, ele não está planejando, ele não está criando cronogramas. E agora me vem falar de fake news? Fake news é falar que a cidade está perfeita. A parte, vereadora Emily. Assim que possível, vereador. É falar que a cidade está perfeita, mas é só você pisar o pé para fora dessa casa do povo que você consegue enxergar o mato alto no estacionamento dos vereadores. Dessa casa de leis, da juíza, dos promotores. É ver aquela escola que recebeu uniformes que estão precários, uniformes que não contemplam todos os alunos do nosso município. Então, quer falar de educação, você quer falar de finanças? O senhor fale com muita propriedade. Você fale baseado com todos os vereadores. Uniforme precário, vereadora. Isso é uma vergonha você falar uma coisa dessa. Vereador, por favor, me respeite. Vereador, por favor, Vereador. peço que respeite a palavra da vereadora. Continue com a palavra, vereadora Então, Emily você Dalva. fale com muita propriedade quando você sair perto do seu comércio na Avenida Milton Cardoso Leite e tropeçar em todos os buracos que tem. A parte? Assim que possível. E você fale com muita propriedade sobre fake news quando for visitar a escola que o seu filho estuda e ver a situação que está e refletir sobre os milhões, que foram mais de 5, que foram destinados para a reforma, e mesmo assim as escolas se encontram a situação que está. Então eu sinto muito por você, vereador Rodrigo, mas eu como vereadora, parte, vereadora Emily. assim que fui eleita, eu fui eleita para representar a população, não para ficar fazendo puxadinho de prefeito, que com isso você não ganha nada. Muito obrigada. Encerrada o tema livre, passaremos agora para o intervalo regimental de 15 minutos.